Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da terceira semana da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 6, versículos do 60 ao 69. E caro irmão, irmã, nós vemos hoje, se tinha uma coisa que Jesus não estava preocupado, era com a sua autoimagem, porque ele falava a verdade e muitos ali se sentiam magoados, ofendidos e deixavam de segui-lo, mas isso jamais o abalou, isso jamais fez com que ele mudasse a sua pregação, ele jamais deixou de dizer a verdade, até porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus Cristo não estava preocupado com a opinião alheia, mas sim preocupado em fazer a vontade do Pai, preocupado em anunciar a verdade, anunciar o Evangelho, e aí sim, só dessa forma é que as pessoas poderiam ser tocadas. Então Jesus, ele vai até o fim com a sua pregação, ele vai até o fim com a sua verdade, verdade esta que o levou a ser crucificado, mas verdade esta também que fez com que eu ressuscitasse. Então, que possamos sim assumir na nossa vida essa verdade de Jesus Cristo e anunciá-la, sem se preocupar com o que pensarão ou dirão de nós. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E como falávamos, veja como Jesus era incisivo nas suas palavras, porque ele tinha a verdade consigo. E quando nós temos a verdade, sim, nós precisamos, através do Espírito Santo, anunciá-la. Isso é importante nós fazermos, mas infelizmente muitas vezes coagido, muitas vezes por medo, muitas vezes preocupado com o que vão pensar e dizer, nós nos calamos, silenciamos e às vezes até mudamos aquilo que é verdade. Damos uma roupagem para essa verdade. Então, na hora que Jesus começa a pregar o Evangelho todo, o Evangelho de João, quase que na sua totalidade, no capítulo 6, vai falar da Eucaristia, e já chegando ao final desse capítulo, a palavra vai dizer que alguns dos seus discípulos começaram a ir embora. E aí Jesus volta para os seus, para aqueles os apóstolos mesmos, vai dizer: e vós, também não quereis ir embora? Ou seja, Jesus está dizendo: eu não estou aqui para agradar, eu não estou aqui para trazer uma multidão para mim, não, mas para levar uma multidão para o Pai. Essa é a verdade, e Jesus leva até o fim. E aí sempre Pedro, né, a se prontificar, a ser o primeiro, a dar um testemunho tão lindo. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E veja, Pedro, esse homem com toda a fé, quantas vezes não titubeou, não caiu, não pecou, não negou, mas a graça consistia no quê? Em ter viva essa palavra e sempre voltar para o Senhor, porque a verdade estava nele. E assim, todas as vezes que nós temos a verdade dentro de nós, todas as vezes que nos alimentamos com a verdade, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, a Eucaristia, toda vez que nos alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, com a verdade da palavra, a fé ali vai
nos fortalecendo para que a gente permaneça, mesmo caindo, a gente encontra força novamente de levantar e voltar para a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, que a exemplo de Jesus, possamos ter a coragem de anunciar o Evangelho, principalmente nos momentos de dificuldade. Quando Pedro estava lá seguindo, tu és um dele, você se veste como ele, você, não, eu não conheço. Mas depois Pedro, sai correndo, chora amargamente, se arrepende e volta, porque Jesus, ele ali, Pedro, tinha experimentado, tinha se alimentado dessa verdade, que é o próprio Cristo. Que Cristo seja sempre esse alimento de nossa vida e que com Ele, por Ele e para Ele possamos anunciar essa verdade, e que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.